Você acha que encontrou este vídeo por acaso? Você acha que clicou nele porque algo chamou sua atenção? Porque o algoritmo te mostrou? Porque você estava navegando pelo seu feed em busca de algo para assistir? Mas, e se eu lhe dissesse que você está aqui agora, ler estas palavras, ouvir esta voz, é a coisa mais deliberada que já fiz, já aconteceu com você? E se cada passo que o levou a este momento fosse orquestrado por uma versão de você que já sabe o que vai descobrir? Aqui está o que ninguém fala. No momento em que você se torna consciente da realidade quântica, a realidade quântica se torna consciente de você. E uma vez que essa conexão é estabelecido, uma vez que esse reconhecimento ocorre, não há como voltar ao antigo maneira de ver. Há mensagens que não chegam por acidente, há encontros que não se explicam pela lógica comum. Você pode até duvidar, pode até pensar que este vídeo apareceu por mera coincidência, mas no fundo, algo em você sabe que não. Existe um chamado silencioso, um sussurro que atravessa o ruído da rotina e encontra exatamente quem está preparado para escutar. E esse chamado, hoje, encontrou você. Talvez você esteja cansado de esperar por sinais. Talvez sinta que a vida segue em frente enquanto você permanece parado, sem entender se está no caminho certo ou se já perdeu o tempo de escolher. É como se houvesse um relógio invisível, marcando um atraso que você não consegue recuperar. Esse peso, essa sensação de estar fora do lugar, é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas carregam essa dor secreta, o medo de não estar onde deveriam estar. Mas e se eu te disser que até mesmo essa sensação faz parte do caminho? Que até o silêncio do universo é um tipo de resposta? O universo fala através de símbolos sutis, e a ciência tem um nome para essa experiência: o efeito Baader-Meinhof. Quando algo entra em sua consciência, você começa a percebê-lo em todos os lugares. De repente, números se repetem, frases surgem, pessoas dizem coisas que parecem ter sido feitas sob medida para você. A questão é, esses sinais já estavam ali o tempo todo, mas só agora você os enxerga. O mistério é que não se trata apenas de neurociência, o que a ciência chama de viés da percepção. Muitas tradições chamam de intuição, e talvez as duas coisas sejam apenas linguagens diferentes descrevendo o mesmo fenômeno. Histórias assim se repetem ao longo do tempo. Pessoas que, antes de viverem mudanças profundas, relatam terem visto padrões que pareciam persegui-las. Repetições que se transformaram em convites, coincidências que se revelaram caminhos. O detalhe é que, no início, quase sempre esses sinais parecem pequenos demais para serem levados a sério. E ainda assim, eles voltam. Voltaram para tantas pessoas antes de transformações gigantes e estão voltando para você agora. A pergunta que fica é: como diferenciar entre a voz da intuição e os ruídos da coincidência? Essa é a chave. A intuição não grita. Ela não vem com urgência artificial. Ela chega com calma, mas com firmeza, como algo que repousa no fundo do seu peito e não vai embora. Já a coincidência passageira tende a se dissipar, perde o peso emocional quando você tenta resgatá-la depois. Intuição é aquilo que insiste em permanecer dentro de você, mesmo quando você tenta ignorar. Coincidência é aquilo que se dissolve no esquecimento. E aqui está algo que precisa ser dito. Você não está perdido. Está sendo realinhado. Essa mensagem não veio para apressar seus passos, mas para lembrá-lo de que o caminho nunca deixou de estar aberto. Você pode ter sentido que ficou para trás, que não respondeu a tempo, mas o universo não trabalha com atrasos. Ele trabalha com alinhamentos. E hoje, você está alinhado para receber este chamado. Comente agora: eu estou pronto para receber o que já é meu. E observe. Nas próximas 24 horas, você notará um sinal inesperado, o chamado invisível.
Porque você sente que esta mensagem é para você. Há momentos em que a vida parece se inclinar em sua direção. Você anda pela rua, abre um livro ao acaso, ouve uma conversa que não lhe pertencia e de repente algo ressoa como se fosse dito apenas para você. É nesse instante que o invisível se manifesta, não como uma resposta óbvia, mas como um eco interno que desperta a atenção. O que parece coincidência, na verdade, é um convite para enxergar além do comum. Esse chamado não se prova pela lógica, mas pela insistência com que se repete em sua consciência. A dor de sentir-se atrasado, de acreditar que já deveria ter descoberto o caminho, é uma sombra silenciosa que acompanha muitos corações. Você olha ao redor e tem a impressão de que todos avançam, enquanto você permanece preso em um mesmo ponto, sem saber por onde recomeçar. Esse vazio dói porque se confunde com abandono, mas ele não é ausência, ele é preparação, o espaço onde o novo se organiza antes de se revelar. E é justamente por estar nesse espaço que você consegue reconhecer esta mensagem agora. Na ciência, existe um fenômeno chamado efeito Baader-Meinhof. É quando você nota algo pela primeira vez e, de repente, começa a vê-lo em todos os lugares. O cérebro cria filtros que destacam aquilo que se tornou relevante e o mundo parece conspirar para mostrar mais do mesmo. Mas, por trás desse processo neurológico, existe algo maior. Quando a mente se abre, o campo da consciência responde. O que chamamos de sinais pode ser tanto o resultado dessa seleção atencional, quanto o reflexo de uma sintonia mais profunda com o fluxo da vida. Ao longo da história, há inúmeros relatos de pessoas que viveram esse padrão. Repetições aparentemente banais, uma mesma palavra, um número, um símbolo, começaram a persegui-las antes de mudanças decisivas. Esses sinais, primeiro ignorados, depois reconhecidos, se tornaram guias silenciosos. Não eram ruídos aleatórios, mas convites para atravessar uma porta que só se abriria no momento certo. Quando você olha para trás, percebe que nada foi por acaso. Mas enquanto vive, o desafio é confiar mesmo sem entender. Diferenciar intuição de coincidência é uma arte que se aprende na escuta interior. A intuição não é estridente, não exige, não pressiona. Ela se instala como uma certeza serena, uma vibração que persiste mesmo diante da dúvida. A coincidência, por outro lado, se desfaz quando a mente tenta sustentá-la à força. Uma intuição verdadeira permanece viva mesmo em silêncio. Um acaso se dissolve no esquecimento. Quando algo insiste em se repetir dentro de você, mesmo quando não há lógica aparente, é sinal de que não pode ser ignorado. E aqui está a verdade que liberta. Você não está atrasado, você não perdeu o caminho, você não foi esquecido. Você está no ponto exato onde deveria estar para ouvir este chamado. O universo não funciona com pressa, mas com precisão. Se algo chega até você agora, é porque agora é o momento perfeito para recebê-lo. O vazio que você sente não é prova de abandono, é sinal de que um espaço está sendo aberto dentro de você para o novo nascer. Cuidado com os sinais que você ignora todos os dias. Quantas vezes você passa por algo aparentemente pequeno e, logo em seguida, esquece? Uma palavra dita de passagem, um olhar que dura mais do que deveria. Um acontecimento banal que parece não carregar importância. O problema não é a ausência de sinais, mas a distração constante que nos impede de percebê-los. Viver no piloto automático é como andar por um jardim de símbolos, sem jamais notar as flores que se abrem diante de você. A vida tenta falar, mas a mente está ocupada demais em sobreviver. Essa distração cobra um preço silencioso. Quando a rotina toma conta, você sente que algo maior está acontecendo ao redor, mas não consegue tocar. Perde oportunidades não porque elas não existam, mas porque não as reconhece.
A dor de sentir que a vida passa rápido demais, de acordar com a sensação de que nada mudou, nasce exatamente dessa ausência de presença. Não é que não haja sinais, é que você está tão envolvido com o barulho externo que não consegue escutar o que já se repete dentro de você. A neurociência chama isso de atenção seletiva. Seu cérebro filtra bilhões de estímulos a cada segundo, permitindo que apenas alguns alcancem sua consciência. Você percebe apenas o que acredita ser importante e, por isso, a maior parte do invisível se perde no caminho. Esse mecanismo foi feito para proteger, mas também limita. Ele cria uma espécie de véu entre você e o mundo. E aquilo que poderia guiar seu próximo passo passa despercebido. A chave não é forçar mais atenção, mas refinar o olhar. Ver com os olhos da presença o que antes parecia irrelevante. Uma história conhecida ilustra esse ponto com clareza. Steve Jobs, ao olhar para trás em sua vida, percebeu que nada fazia sentido enquanto vivia os acontecimentos. Mas anos depois, os pontos se conectaram. O curso de caligrafia que ele fez, sem motivo aparente, se transformou em parte essencial do design dos computadores da Apple. No momento em que escolheu aquele caminho, parecia irrelevante. Só com o tempo ficou claro que havia sido um sinal de alinhamento. Essa é a natureza dos sinais. No instante, parecem pequenos. Depois, revelam-se decisivos. É por isso que cultivar atenção é mais do que uma técnica, é um modo de viver. Quando você passa a registrar os detalhes, começa a perceber padrões que antes se escondiam. Uma frase recorrente em diferentes lugares. Um mesmo número que insiste em aparecer. Encontros aparentemente casuais que se repetem. Quando você organiza esses fragmentos, descobre que a vida não fala em gritos, mas em murmúrios persistentes. O que parecia ruído ganha sentido quando visto em conjunto. Se existe algo que precisa ser lembrado, é que o universo não deixa de falar com você. Você é quem muitas vezes deixa de ouvir. O silêncio da distração é como um véu sobre a visão. Ao atravessá-lo, você não encontra respostas prontas, mas um mapa cheio de pistas. Cada detalhe pode ser o início de um caminho. E aquilo que parecia pequeno demais para merecer atenção, pode ser, na verdade, a chave que abre a próxima porta. Existe uma ilusão que aprisiona silenciosamente muitas pessoas no caminho espiritual. A ilusão de que basta esperar, acreditar que o universo, em algum momento, fará todas as escolhas por você, entregando milagres sem que haja a participação ativa da sua consciência. Esse pensamento parece confortável porque elimina a responsabilidade. Mas na prática, é uma armadilha que paralisa. O universo não é uma força externa que decide em seu lugar. Ele responde à energia que você emite, às escolhas que você faz, as intenções que você sustenta com firmeza. O bloqueio surge quando você deposita toda a esperança em algo fora de si. A espera passiva gera frustração, porque nada muda sem movimento. É como estar diante de uma porta aberta, mas se recusar a atravessá-la esperando que alguém o carregue. O milagre não acontece no vazio da espera, mas no encontro entre sinal e ação. É nesse espaço que o invisível se manifesta em forma de oportunidade. Quando você decide, mesmo que seja por um passo mínimo, o universo se reorganiza para acompanhar. A ciência nos oferece uma lente clara para compreender isso. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, mostra que a verdadeira motivação humana nasce da combinação entre ação e escolha interna. Não basta receber sinais, é preciso decidir a partir deles. Não basta desejar mudança, é necessário agir de forma coerente com esse desejo. O universo é campo de possibilidades, mas só colapsa em realidade quando a intenção acompanhada de movimento. A responsabilidade não é um peso, mas um poder. A cultura popular nos lembra disso com clareza. Neo, em Matrix, só desperta para sua verdadeira natureza quando escolhe a pílula vermelha. O mentor poderia ter mostrado o caminho, poderia ter dado sinais, mas a decisão final era dele. Até aquele instante, o potencial permanecia latente. Foi o ato de escolher que o transformou. Assim acontece também em sua vida. O chamado está sempre presente, mas a transformação só começa quando há um gesto, uma decisão, por menor que seja. Transformar sinais em microdecisões concretas é o caminho para sair da passividade. Quando algo desperta em você, por mais sutil que seja,
É nesse momento que se abre a oportunidade de agir. Pode ser uma conversa que inspira a buscar conhecimento, um encontro inesperado que sugere uma nova direção, uma ideia que surge repetidas vezes pedindo para ser testada. Esses não são apenas sinais para a contemplação, mas convites para a ação. E a grandeza do processo está no fato de que pequenas escolhas acumuladas constroem grandes mudanças. O erro invisível, portanto, não está em acreditar que o universo se manifesta. Ele se manifesta. O erro está em esquecer que você é parte ativa desse processo, que sua consciência é o elo que transforma potencial em realidade. Quando você deixa de esperar milagres externos e começa a responder ao sinal com escolhas reais, descobre que o poder sempre esteve em suas mãos. Não se trata de aguardar que algo aconteça, mas de perceber que cada passo dado é, em si, uma resposta do universo. Vivemos em um tempo em que a atenção se tornou o bem mais valioso do mundo. As telas brilham diante de nossos olhos, emitindo estímulos incessantes. Cada notificação acende uma centelha de prazer passageiro. Cada curtida, cada mensagem recebida, cada alerta sonoro funciona como uma pequena recompensa que treina nosso cérebro a buscar sempre mais. O que parece apenas hábito, na verdade, é um processo profundo. O sequestro do sistema de dopamina. E quando esse sistema está em desordem, sua capacidade de perceber os sinais sutis do universo fica drasticamente comprometida. A dopamina é um neurotransmissor ligado à motivação, ao prazer e à antecipação da recompensa. Diferente do que muitos pensam, ela não é o prazer em si, mas a expectativa dele. É a promessa de algo bom que está prestes a acontecer. É por isso que você sente ansiedade quando ouve o som de uma notificação? Não, é o conteúdo da mensagem que importa, mas a antecipação do que pode estar ali. Essa pequena descarga cria uma sensação de urgência, e o cérebro condicionado passa a buscar esses gatilhos repetidamente. Assim nasce o vício da modernidade. Não no prazer real, mas na expectativa constante de prazer. Agora imagine esse mesmo cérebro, inundado de microestímulos artificiais, longo do dia, tentando ouvir a linguagem silenciosa dos sinais do universo. É como tentar escutar uma música suave em meio ao barulho ensurdecedor de uma multidão. Os sinais mais importantes não chegam, porque já não há espaço interno para percebê-los. A dopamina, sequestrada pelas notificações, ocupa a mente com recompensas instantâneas, deixando a intuição, que é paciente e sutil, relegada ao fundo da consciência. É nesse ponto que você se perde de si mesmo. Não porque os sinais não existam, mas porque não consegue mais ouvi-lo. Há relatos impressionantes de pessoas que só perceberam a dimensão desse bloqueio quando se afastaram do excesso de estímulos digitais. Histórias de quem passou por um período de detox das redes sociais, de repente, começou a notar padrões que sempre estiveram ao seu redor. Foi nesse silêncio recém-criado que os sinais ganharam clareza. A ausência do ruído artificial permitiu que o real se tornasse audível. Muitos relatam que, em poucos dias longe das telas, surgiram coincidências significativas, intuições mais fortes, sonhos vívidos, encontros inesperados. Não era que o universo havia começado a falar mais, mas que o ouvido interno, antes abafado, finalmente pôde escutar. A neurociência explica isso de forma simples. Quando você reduz estímulos de dopamina imediata, o cérebro recalibra sua sensibilidade. Aquilo que antes parecia sutil demais para importar ganha destaque. É como quando você sai de uma sala iluminada e entra em um quarto escuro. No início, não enxerga nada, mas, após alguns minutos, sua visão se ajusta e detalhes antes invisíveis começam a surgir. A mente funciona da mesma maneira. No excesso de estímulos, você fica cego para o invisível. Na quietude, o invisível se revela. Mas a questão vai além da biologia. Existe uma dimensão espiritual nesse processo. Os sinais do universo não competem pela sua atenção. Eles não forçam passagem. Diferente das notificações digitais, eles não vibram no bolso, nem piscam em vermelho. Eles se apresentam como murmúrios sutis. Um número que se repete. Um encontro inesperado, uma frase que parece ter sido dita para você. O problema é que, se o seu campo mental está condicionado apenas a buscar o prazer imediato da dopamina, esses sinais passam despercebidos. A intuição exige espaço, e espaço só existe quando você se permite silenciar os ruídos. Pense no quanto a dopamina influencia suas escolhas,
sem que você perceba. Quantas vezes você abre o celular sem motivo, apenas para sentir o alívio momentâneo de estar fazendo algo? Quantas vezes interrompe um pensamento profundo porque uma notificação chegou? Esses pequenos atos parecem irrelevantes, mas, repetidos centenas de vezes por dia, fragmentam sua consciência. É como tentar construir uma ponte com pedras soltas. Nunca há continuidade. Nunca há profundidade. O resultado é que a vida parece correr, sem que você consiga se conectar com o fio que a organiza. E aqui está uma verdade desconfortável. Enquanto você permanecer escravo do prazer imediato, será difícil ouvir a linguagem do eterno. A dopamina, quando desregulada, sabota não apenas sua concentração, mas sua sensibilidade espiritual. Você começa a acreditar que não recebe sinais, quando na verdade está apenas anestesiado. E o perigo é que essa anestesia se torna viciante. A cada nova descarga, você se afasta mais de si, mais da sua intuição, mais da sua essência. Por outro lado, ao reeducar sua relação com a dopamina, algo profundo acontece. O silêncio recuperado permite que sinais sutis se destaquem como faróis. Uma simples coincidência ganha o peso de revelação. Uma intuição que antes parecia frágil se torna clara como uma certeza. O mundo externo deixa de ser apenas um fluxo caótico de estímulos e passa a se organizar em padrões significativos. Você percebe que há uma conversa acontecendo o tempo todo entre sua consciência e o universo, mas só a escuta quando aprende a desacelerar. Há quem diga que as maiores respostas chegam no silêncio, e essa não é apenas uma metáfora espiritual, mas também um fato neurológico. O cérebro precisa de pausas para consolidar memórias, integrar experiências e acessar níveis mais profundos de percepção. Quando você se dá esse espaço, cria as condições para que intuições floresçam. E, nesse florescer, os sinais que antes pareciam invisíveis surgem como mensagens claras. O que você chamava de acaso começa a se revelar como convite. Esse é o paradoxo. Quanto mais você corre atrás de estímulos rápidos, mais perde o fio daquilo que realmente importa. Quanto mais se entrega ao prazer imediato, mais distante fica do prazer profundo de estar conectado ao fluxo da vida. A dopamina, quando equilibrada, é aliada, motiva, impulsiona, direciona. Mas quando está em excesso, torna-se inimiga da percepção. E a escolha de como usar esse recurso não está fora de você. Está em cada decisão sobre onde colocar sua atenção. Por isso, é fundamental compreender o maior obstáculo para perceber os sinais do universo não é a ausência deles, mas o excesso de ruídos dentro de você. O campo quântico está sempre emitindo possibilidades, sempre respondendo à sua vibração, sempre dialogando com sua consciência. O que impede a percepção não é o silêncio do universo, mas o barulho que você carrega. Ao reduzir esse barulho, você descobre que nunca esteve sozinho, que nunca esteve sem resposta. Você estava apenas olhando para outro lugar. E talvez o maior aprendizado seja este. A dopamina não é um inimigo a ser destruído, mas uma energia a ser reequilibrada. Ela pode ser a centelha que move sua vida para frente, ou a corrente que o prende a distrações superficiais. A diferença está na forma como você escolhe relacionar-se com ela. Ao invés de viver de descargas rápidas, você pode treinar seu corpo e sua mente para encontrar satisfação em sinais mais profundos, em silêncios mais longos, em percepções mais sutis. O caminho é de reconquista, reconquistar o silêncio, reconquistar a profundidade, reconquistar a sensibilidade que permite notar o invisível. Quando você consegue se libertar, mesmo que por um breve período do vício, dos estímulos, descobre um mundo que sempre esteve ao seu redor. Um mundo em que nada é por acaso, em que cada detalhe carrega um significado, em que o universo se revela não em gritos, mas em sussurros. E, nesse instante, você percebe que o chamado nunca deixou de existir. Era você quem estava longe demais para ouvir. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano observa padrões misteriosos que parecem atravessar a lógica comum. Coincidências que, em vez de aleatórias, carregam uma estranha sensação de propósito. Um número que se repete em momentos cruciais. Um encontro improvável que muda o rumo da vida. Uma frase ouvida por acaso que responde exatamente a uma dúvida íntima. Durante séculos, essas experiências foram tratadas como acaso, superstição ou mera imaginação. Mas então, no século XX, duas mentes se uniram para propor algo radical.
Talvez a mente e a matéria não estejam separadas. Carl Jung, psicólogo suíço, e Wolfgang Pauli, físico quântico, descreveram esse fenômeno como sincronicidade. A sincronicidade, segundo Jung, é a experiência de duas ocorrências significativas, que não têm relação causal, mas que se conectam por um sentido profundo. É quando o externo parece espelhar o interno, um sonho que se realiza no dia seguinte. Um símbolo antigo que surge repetidamente quando você precisa de clareza. Não é mágica, não é superstição. É a consciência e o universo conversando em uma linguagem que não depende de causa e efeito, mas de significado. Pauli, que era físico, encontrou nessa ideia uma ressonância com os mistérios da mecânica quântica, onde partículas parecem se comportar de forma conectada mesmo a grandes distâncias. A dor que muitos sentem diante desse tema é a de acreditar que coincidências não passam de ilusões. Quantas vezes você já se perguntou se estava apenas imaginando? Quantas vezes tentou convencer a si mesmo de que o sinal que percebeu não tinha valor algum? Essa negação nasce de uma visão limitada, que insiste em separar mente e matéria como se fossem domínios independentes. Mas a física quântica mostra outra realidade. No nível mais fundamental, não existe separação rígida. Tudo está entrelaçado em um campo invisível de possibilidade. No campo quântico, as partículas não estão fixas em um ponto definido até que sejam observadas. Antes disso, elas existem como ondas de probabilidade. Esse estado é chamado de superposição. Quando a atenção do observador entra em cena, o campo colapsa em uma realidade específica. Essa é uma das descobertas mais enigmáticas da ciência. A consciência participativamente da formação do mundo material. Quando Jung e Pauli conversavam sobre sincronicidade, estavam, de certa forma, aproximando psicologia e física. Jung dizia: o que você sente dentro de si pode encontrar eco no mundo externo. Pauli acrescentava: a própria natureza já se organiza em padrões misteriosos que transcendem a causalidade linear. Para entender de forma simples, imagine que sua atenção funciona como uma lente. Onde você coloca essa lente, o campo de possibilidade se organiza. Os sinais que surgem não aparecem por acaso. Eles se destacam porque sua consciência entrou em ressonância com eles. Se você está aberto a uma nova fase, é natural que símbolos, palavras e encontros relacionados a esse propósito surjam repetidamente. Não é que o mundo esteja forçando respostas, é que você, ao alinhar sua percepção, passa a decodificar informações que antes estavam invisíveis. Os sinais, nesse sentido, são como estrelas no céu. Durante o dia, elas continuam lá, mas você não as vê. Quando o sol se apaga e a escuridão chega, elas se revelam. A sincronicidade funciona da mesma maneira. Sempre esteve presente, mas só se torna visível quando você entra no estado certo de percepção. E aqui surge uma distinção fundamental. Não é sobre forçar significados onde não existem, mas sobre reconhecer padrões que carregam uma força emocional inegável. Você sabe que não é acaso quando sente a vibração dentro de si, quando aquilo ressoa como um chamado silencioso. Ao aplicar esse entendimento no cotidiano, você começa a perceber que a vida não é uma linha reta de causas e efeitos, mas uma rede viva de significados entrelaçados. As coincidências ganham outro peso. Um livro que chega em suas mãos exatamente quando você precisa de orientação. Uma pessoa que aparece para oferecer a palavra certa em um momento de crise. Uma mudança inesperada que, embora dolorosa, abre portas que você não imaginava existir. Na lógica do acaso, isso não faz sentido. Na lógica da sincronicidade, tudo se conecta como parte de um desenho maior. A física quântica, ao estudar o entrelaçamento quântico, mostra que partículas podem permanecer conectadas, mesmo a grandes distâncias, de tal forma que a alteração em uma delas afeta instantaneamente a outra. Isso desafia a ideia clássica de que tudo deve estar ligado por uma cadeia linear de causas. Da mesma forma, a sincronicidade nos lembra que não estamos isolados, mas inseridos em uma rede invisível onde mente, emoção e matéria se encontram. O colapso da função de onda, como descrevem os físicos, é também uma metáfora. Para a experiência humana, o que você observa com atenção ganha forma. E aqui está a chave, a aplicação prática. Se coincidências significativas são convites da consciência, como podemos utilizá-las como bússola? A resposta é a escuta atenta. Ao notar repetições que despertam emoção,
Ao perceber padrões que parecem persegui-lo, você pode começar a interpretá-los como direcionamentos. Não é superstição, mas diálogo. A pergunta não é se o sinal é real, mas o que ele desperta em você. A força do significado não vem de fora, mas do que ressoa dentro do seu coração. Essa compreensão tem um efeito profundo. Ela devolve sentido à vida, porque uma das maiores dores modernas é a sensação de viver em um mundo sem propósito, onde tudo parece aleatório, onde a existência se reduz a processos mecânicos sem alma. A sincronicidade resgata a percepção de que o universo conversa, de que há inteligência nos detalhes, de que o invisível participa da sua jornada. Não é uma promessa mágica, mas uma mudança de olhar. Quando você começa a viver dessa forma, descobre que não existem coincidências banais. Existem apenas convites sutis para alinhar-se ao fluxo. E a pergunta final que fica é: o que aconteceria se você começasse a tratar cada sincronicidade como uma bússola? Talvez passasse a perceber que a vida não está contra você, mas sempre tentando guiá-lo. Talvez entendesse que aquele atraso inesperado, aquele encontro improvável, aquela frase repetida não são obstáculos, mas sinais de direção. Talvez começasse a confiar menos na necessidade de controlar tudo e mais na inteligência invisível que organiza os acontecimentos. Assim como o Sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. O campo quântico responde antes mesmo de você formular a pergunta. A consciência e o universo dançam em conjunto, e a sincronicidade é a música que permite perceber esse movimento. Quando você a reconhece, deixa de viver no acaso e passa a caminhar com confiança, sabendo que cada detalhe pode ser a chave para a próxima porta. Há instantes na vida em que tudo parece se voltar contra você. Portas se fecham uma após a outra, sonhos cuidadosamente construídos se desfazem diante dos seus olhos, e cada tentativa de seguir em frente termina em frustração. Nesses momentos, é comum acreditar que o universo se esqueceu de você, que não há propósito algum naquilo que está acontecendo. O que poucos percebem é que muitas vezes é exatamente nesse período de negação e bloqueio que o realinhamento silencioso está acontecendo. O que parece azar pode ser a linguagem discreta do universo preparando o terreno para algo muito maior. A história de J.K. Rowling ilustra isso de forma poderosa. Antes de se tornar uma das escritoras mais lidas do mundo, ela passou por fracassos repetidos. Foi rejeitada por 12 editoras diferentes que acreditavam que sua história não tinha valor comercial. À primeira vista, parecia um golpe cruel do destino. Uma mulher sem recursos, vivendo de auxílio social, com uma filha pequena nos braços e o peso de uma sequência de negativas que qualquer pessoa interpretaria como sinal de desistência. E, no entanto, foi justamente essa fase de rejeição que moldou sua resiliência, que lhe deu clareza de propósito e que, em última instância, a conduziu ao sucesso estrondoso. Essa narrativa nos mostra um ponto essencial. Aquilo que chamamos de azar pode ser apenas uma forma de seleção. O universo não estava contra Rowling. Estava apenas ajustando o tempo, filtrando os caminhos, fortalecendo sua determinação. Se a primeira editora tivesse aceitado seu manuscrito, talvez a história tivesse se perdido em um mercado mal preparado para recebê-la. O que parecia bloqueio era, na verdade, preparação. Cada não que ela recebeu serviu como lapidação, como treino invisível de paciência e persistência. A psicologia nos oferece um termo para entender esse processo: plasticidade cerebral. Nosso cérebro é capaz de se adaptar, de reorganizar conexões, de aprender com as quedas. Quando vivemos experiências negativas, temos duas escolhas: cristalizar a dor e permanecer paralisados, ou reinterpretar a experiência como material de transformação. A resiliência nasce exatamente dessa segunda escolha. Não se trata de negar a dor, mas de ressignificá-la. Assim como um músculo cresce quando enfrenta resistência, a mente se expande quando aprende a se reorganizar diante das adversidades. Muitos relatos de grandes transformações pessoais começam em períodos de crise. Pessoas que perderam empregos e acreditaram estar em ruína descobriram vocações que nunca haviam explorado. Relações que terminaram de forma dolorosa abriram espaço para encontros muito mais alinhados. Doenças que pareceram injustas tornaram-se pontos de virada que levaram a novos estilos de vida. A maior conexão espiritual
Há uma valorização mais profunda do tempo presente. O que parecia azar revelou-se um convite para reconstruir a vida sob bases mais sólidas. Esse movimento não é casual. O universo raramente remove algo sem antes preparar o espaço para o novo. Mas como estamos presos à visão imediatista, enxergamos apenas a perda, nunca o espaço que se abre. É como olhar para uma árvore no inverno e acreditar que ela morreu, esquecendo-se de que aquele aparente vazio é o processo natural que permitirá a renovação da primavera. O bloqueio é, muitas vezes, a pausa necessária para que novas raízes se aprofundem. Reescrever mentalmente um fracasso como sinal de redirecionamento é uma prática transformadora. Em vez de carregar a narrativa de derrota, você passa a enxergar o mesmo acontecimento sob outra luz. A rejeição não é o fim, mas o ponto em que o caminho precisa mudar de direção. A perda não é abandono, mas realocação de energia. A dor não é punição, mas lapidação. Quando você adota essa perspectiva, algo poderoso acontece. O peso do passado deixa de ser corrente e se torna impulso. E aqui entra a conexão com a espiritualidade quântica. Se, no nível mais fundamental da realidade, tudo é campo de possibilidades, cada aparente fracasso não é um fim definitivo, mas apenas o colapso de uma possibilidade que não estava alinhada com seu propósito mais profundo. O campo continua ativo, oferecendo novas probabilidades, novos caminhos, novas formas de manifestação. O que chamamos de azar pode ser apenas a exclusão de um caminho que não nos serviria. E o que chamamos de atraso pode ser apenas o tempo necessário para alinhar nosso estado interno com a realidade que buscamos criar. Olhar para trás e reinterpretar suas próprias quedas sob essa ótica é um exercício revelador. Quantas vezes algo que parecia uma perda irreparável se mostrou, anos depois, a melhor coisa que poderia ter acontecido? Quantas vezes você agradeceu por não ter conseguido aquilo que tanto desejava no passado, porque percebeu que não era realmente o que precisava? Esse exercício de revisão não apaga a dor que foi sentida, mas transforma seu significado. Ele mostra que até mesmo o azar pode ser visto como sincronicidade. Na jornada espiritual, confiar no tempo do universo é uma das lições mais desafiadoras. Queremos resultados imediatos, respostas rápidas, caminhos claros. Mas o realinhamento exige pausa. Ele pede silêncio, pede coragem para atravessar períodos de escuridão, sem perder a fé de que há um propósito escondido no processo. É nesse ponto que a ciência e a espiritualidade se encontram. A neuroplasticidade mostra que a mente se adapta, e a física quântica mostra que as possibilidades continuam abertas. Juntas, elas revelam que nada está perdido, apenas em reorganização. Assim, quando você se depara com algo que parece azar, lembre-se, pode ser apenas a vida eliminando caminhos que não levariam aonde você precisa chegar. Pode ser o universo retirando do seu campo aquilo que não corresponde mais à sua frequência. Pode ser o processo invisível de alinhamento que, mais tarde, fará sentido. É doloroso no instante, mas libertador quando compreende. O que parecia bloqueio era, na verdade, um empurrão suave para fora de uma rota limitada. O que parecia azar era o chamado para um alinhamento maior. O que parecia fim era apenas o começo de uma nova história. E, assim como aconteceu com J.K. Rowling, que transformou rejeições em sucesso, cada um de nós carrega a capacidade de ressignificar a própria dor em direção à própria grandeza. Responder ao chamado do universo não é um ato grandioso e imediato, como muitos imaginam. Não é sobre esperar que uma revelação espetacular mude de repente todos os rumos da sua vida. É, na verdade, sobre uma prática diária de atenção, decisão e alinhamento. Uma dança entre a consciência humana e o campo invisível que sustenta todas as possibilidades. O chamado chega sempre em sussurros, em detalhes, em repetições sutis. A resposta não precisa ser perfeita nem definitiva. Precisa ser presente. Precisa ser consciente. Precisa ser assumida como parte do processo. Para traduzir essa resposta em algo tangível, podemos imaginar um modelo simples, mas profundamente transformador. Stop, sinal, teste, oportunidade, propósito. Esse modelo não é um método rígido, mas uma bússola para orientar sua relação com os sinais que surgem no caminho. Ele mostra como transformar coincidências em escolhas conscientes, como transformar intuições em ações verificáveis, como transformar momentos passageiros em fundamentos duradouros. O primeiro passo é o sinal.
O sinal é tudo aquilo que chama sua atenção de forma persistente. Pode ser um número que se repete, uma palavra que aparece em diferentes contextos, um encontro inesperado, um sonho marcante. Não importa a forma, mas a frequência e a ressonância. O sinal se diferencia do ruído porque não se dissolve com o tempo. Ele insiste, ele retorna, ele provoca uma sensação interna de significado. Reconhecer esse sinal é o início do diálogo com o universo. O segundo passo é o teste. Aqui, a neurociência se torna uma aliada. Pesquisas mostram que a visualização ativa pode ativar áreas do córtex pré-frontal, estimulando clareza e tomada de decisão. Quando você recebe um sinal, não precisa interpretá-lo imediatamente como destino absoluto. Você pode testá-lo. Escolha uma ação mínima relacionada àquele sinal. Algo pequeno, simples, mas concreto. É no teste que a sincronicidade se transforma em experiência. Ao agir, você oferece ao universo um feedback, e esse feedback gera novos movimentos. O terceiro passo é a oportunidade. O teste abre portas que antes estavam invisíveis. Pequenas ações criam novas conexões, novos encontros, novas percepções. Muitas vezes, o simples fato de responder a um sinal já desencadeia mudanças sutis em sua realidade. Oportunidades começam a surgir porque você alterou sua vibração, porque ajustou sua frequência de atenção. O universo responde não apenas aquilo que você pensa, mas aquilo que você decide viver. A oportunidade é o reflexo visível da sua interação com o campo invisível. O quarto passo é o propósito. Aqui está o ponto mais profundo. Não se trata de interpretar cada sinal como se fosse uma ordem externa, mas de usá-los para realinhar-se ao seu propósito. O propósito não é um objetivo fixo escrito em pedra, mas um estado de coerência entre sua consciência e sua essência. Ao seguir sinais e abrir-se às oportunidades, você é chamado a redefinir continuamente esse propósito. A cada passo, você pode se perguntar: este caminho me aproxima ou me afasta de quem eu realmente sou? O sinal não é a resposta final, mas a seta que aponta para dentro. Esse modelo é poderoso porque une ciência e espiritualidade. A neurociência mostra como a atenção molda nossa percepção e como pequenas ações podem reprogramar a mente. A física quântica nos lembra que a realidade é feita de possibilidades até que a consciência as colapse em uma experiência. A espiritualidade nos ensina que nada é por acaso, que cada detalhe pode ser convite para despertar. Stop é o ponto de encontro dessas três visões. Ele transforma coincidências em bússola e intuições em caminho, mas responder ao chamado do universo também exige coragem. Coragem para sair do piloto automático. Coragem para confiar em sinais que muitas vezes parecem irracionais. Coragem para se permitir testar caminhos que não têm garantia de resultado imediato. E, sobretudo, coragem para assumir que o propósito não é imposto de fora, mas nasce da relação íntima entre você e o campo da vida. Não é uma coragem heróica e distante, é uma coragem cotidiana, discreta, feita de pequenos atos de atenção e escolha. Pense no impacto de viver assim. Em vez de sentir-se perdido diante de um mundo caótico, você passa a perceber que existe ordem nos detalhes. Em vez de esperar passivamente que algo mude, você aprende a agir em microescala, confiando que cada gesto cria ondas maiores. Em vez de duvidar da sua intuição, você passa a experimentá-la, a testá-la, a validá-la. O resultado não é um caminho pronto e linear, mas um relacionamento vivo com o universo, onde cada dia traz novos sinais e novas respostas. Esse processo não elimina as dificuldades. Você continuará encontrando obstáculos, continuará enfrentando incertezas, continuará sentindo a dor de algumas perdas. Mas o que muda é a sua relação com tudo isso. O obstáculo deixa de ser um muro e passa a ser um redirecionamento. A incerteza deixa de ser paralisante e passa a ser espaço de possibilidade. A dor deixa de ser um fim e passa a ser um lembrete de que há um alinhamento maior em movimento. Responder ao chamado do universo é, em última instância, responder a si mesmo. É reconhecer que você é parte ativa da realidade que vive. É aceitar que não há neutralidade. Ao ignorar os sinais, você já está escolhendo. Ao responder a eles, você também escolhe. A diferença está no nível de consciência. Viver de forma consciente é transformar cada coincidência em oportunidade de crescimento, cada intuição em prática, cada repetição em direção. O universo não escolhe em seu lugar.
Ele convida. Ele apresenta sinais, abre portas, cria padrões, mas é sua escolha que dá forma ao caminho. É sua resposta que transforma potencial em realidade. É sua coragem que cria o elo entre o invisível e o visível. A cada vez que você reconhece um sinal e responde a ele com atenção, você reafirma sua participação nesse diálogo cósmico. Você deixa de ser espectador e passa a ser co-criador. E talvez essa seja a maior revelação. O chamado do universo não é um evento único e grandioso. Ele é constante. Ele está acontecendo agora, em cada detalhe, em cada repetição, em cada silêncio que insiste em se tornar palavra dentro de você. O que define sua vida não é se o chamado existe, mas como você responde a ele. O stop é apenas uma forma de lembrar que sempre há espaço para sinal, para teste, para oportunidade, para propósito. Sempre há espaço para responder. Sempre há espaço para criar. O universo escolher você nunca significou um destino mágico escrito em algum lugar distante, pronto para se revelar apenas quando os astros se alinham. Essa expressão, que toca o coração de tantas pessoas, é um convite a compreender que o chamado sempre esteve presente e que a verdadeira escolha é a sua. O universo não escreve sua história em um livro fechado, mas em páginas em branco que se revelam à medida que você caminha. O que determina se uma sincronicidade se transforma em guia ou se uma intuição se torna um caminho é a forma como você responde. Ao longo desta jornada, vimos que a atenção é a chave. Quando você se abre para observar os sinais, algo muda na forma como a realidade se organiza. Não porque o mundo externo tenha se transformado de repente, mas porque a sua percepção passou a iluminar padrões que antes estavam invisíveis. A neurociência explica como a atenção molda o cérebro e cria novos filtros para a realidade. A física quântica revela que a consciência participa do colapso das possibilidades. A espiritualidade mostra que nada é por acaso, que cada detalhe pode ser lido como linguagem simbólica. Juntas, essas perspectivas nos lembram que viver com presença é viver em diálogo com o invisível. A maior dor que muitos carregam é acreditar que estão atrasados, perderam o tempo certo, que já não há mais chances de recomeçar. Mas essa dor nasce de uma ilusão. Não há atrasos no caminho do espírito. O vazio que você sente não é ausência, mas preparação. É o espaço fértil onde a nova vida pode germinar. O universo não mede tempo como os relógios humanos. Ele trabalha com ciclos, com ritmos, com sincronicidade. Se algo chega até você agora, é porque este é o momento exato em que você está preparado para receber. Responder a esse chamado não exige grandes gestos. Exige consciência. Exige coragem para transformar sinais em microdecisões. Exige disposição para sair do piloto automático e escolher de forma intencional. O stop, sinal, teste, oportunidade, propósito, não é apenas uma técnica, mas um lembrete de que cada detalhe pode ser transformado em direção. O sinal é o convite, o teste é a resposta inicial, a oportunidade é o reflexo do movimento, o propósito é o alinhamento final. Esse ciclo se repete continuamente, guiando cada passo de forma prática e espiritual. E quando os obstáculos surgirem, porque eles sempre surgem, você terá a chance de reinterpretá-los. O que parecia azar pode ser apenas realinhamento. O que parecia bloqueio pode ser apenas pausa necessária. A vida não tira algo de você sem abrir espaço para algo novo. A resiliência é o processo de aprender a confiar nesse movimento, de saber que até mesmo as dores mais profundas podem ser lapidadas em direção à sua transformação. Ao entender a sincronicidade, você resgata um senso de pertencimento. Você percebe que não está isolado em um universo indiferente. Está inserido em uma rede viva de significados, onde cada acontecimento pode ser lido como parte de um diálogo maior. Não existe acaso, existem convites da consciência. Não existe abandono, existe realinhamento. Não existe atraso, existe preparação. Essa visão devolve sentido à existência, mesmo nos momentos mais obscuros. E aqui está uma promessa simples, mas poderosa. Nas próximas 24 horas, um sinal inesperado se revelará diante de você, não como mágica, mas como reflexo da sua abertura neste momento. Pode ser pequeno, pode ser sutil, mas terá o peso de um convite. O que fará diferença não é o sinal em si, mas a forma como você o recebe, porque os sinais sempre existiram. A diferença está em quem os vê e em quem os ignora.
Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Você não precisa forçar, não precisa controlar. Precisa apenas estar presente, atento e disposto a responder. A vida se move em direção ao seu alinhamento, e cada passo consciente é uma confirmação dessa dança. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Sua respiração já escreve mensagens no campo quântico. E sua consciência é o espaço onde o invisível se torna real. Você não está perdido. Está sendo realinhado, e cada sincronicidade que surgir será a lembrança suave de que há uma inteligência maior guiando seus passos. Não uma força que escolhe por você, mas uma presença que caminha ao seu lado, oferecendo pista, abrindo portas, sustentando o silêncio necessário para que você descubra quem realmente é. O chamado já está acontecendo. A resposta é sua.